Olá pessoal, o frio chegou com tudo em novembro e a previsão de recordes negativos em várias capitais. A intensa massa de ar frio que se espalhou sobre o Brasil neste início de novembro de 2022 está causando temperaturas muito baixas para os padrões normais de novembro. Recordes de baixa temperatura em cerca de 60 anos de medições pelo Instituto Nacional de Meteorologia foram quebrados nos 2 primeiros dias de atuação desta forte massa de ar frio. Quer saber um pouco mais sobre a previsão do tempo no país? Então vem comigo. Uma grande e forte massa de ar frio continuará atuando sobre o Brasil por mais alguns dias e novos recordes podem ocorrer até o sábado. A tendência é de elevação de temperatura na próxima semana, com o afastamento gradual do ar frio intenso. Trouxemos alguns exemplos de como o frio está atuando forte no país. Em Goiânia há registro da menor temperatura em novembro em 28 anos. O ar frio da forte massa de ar polar que entrou no Brasil no início de novembro de 2022 derrubou a temperatura também em Goiânia. Pela medição do INMET, na leitura manual, a temperatura mínima em 2 de novembro de 2022 foi de 15,5 graus Celsius. Esta foi a menor temperatura em um dia de novembro em 28 anos, desde 17 de novembro de 1994, quando a temperatura caiu para 15 graus Celsius. Já em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, houve o registro da menor temperatura para novembro desde 1965. Campo Grande gelou um pouco mais na madrugada de 2 de novembro de 2022. A temperatura mínima foi de 9,5 graus Celsius, 0,3 graus Celsius a menos do que os 9,8 graus Celsius registrados como menor temperatura do dia 1º de novembro. A temperatura mínima de 9,5 graus Celsius é a menor já registrada em Campo Grande desde 29 de novembro de 1965, quando fez 9,2 graus Celsius. As medições foram do INMET. São Paulo teve a menor temperatura máxima para o mês de novembro em 23 anos. Às 13 horas da quarta-feira, a temperatura máxima registrada pela estação automática do Mirante de Santana era de apenas 15,4 graus Celsius. Esta foi a menor temperatura em um dia de novembro em 23 anos, desde 10 de novembro de 1999, quando a temperatura máxima foi de 14,3 graus Celsius. Na madrugada desta quinta-feira, 3 de novembro, São Paulo registrou 11,6 graus Celsius, na medição automática do INMET. Esta foi a menor mínima para novembro desde 2011, quando fez 11,1 graus Celsius em 2 de novembro de 2011, pela estação automática do INMET. A temperatura mínima do dia 2 de novembro foi de 12,1 graus Celsius, às 19 horas. A temperatura mínima média para o mês de novembro é de 17,3 graus Celsius. No Rio de Janeiro, ocorreu a menor temperatura para novembro desde 2007. O ar frio de origem polar entrou com muita força também sobre o Rio de Janeiro. As estações meteorológicas da Vila Militar e de Jacarepaguá registraram as menores temperaturas máximas desde o início das medições, em 2007. Pela estação automática do INMET na Vila Militar, na Zona Oeste Carioca, temperatura máxima em 2 de novembro de 2022 foi de 20,9 graus Celsius, que agora é a menor máxima neste local desde 2007. O recorde anterior de menor máxima em novembro era de 21,5 graus Celsius em 6 de novembro de 2013. Pela estação automática do INMET em Jacarepaguá, também na zona oeste do Rio de Janeiro, a temperatura máxima em 2 de novembro de 2022 foi de 20,2 graus Celsius, que foi a menor máxima registrada neste local desde 2017. O recorde anterior de menor temperatura máxima em novembro era de 20,7 graus Celsius em 20 de novembro de 2018. Então é isso pessoal, daqui a pouco a gente volta com mais previsão do tempo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.
Aproveita para dizer como está o tempo na sua cidade. Aqui na minha o frio chegou com tudo. Obrigado galera e até a próxima.